É isso aí. Vamos lá, gente. Ó, vou voltar a lembrar, que sabe que é o meu jeitinho mesmo. Então eu vou te fazer recordar, para você levantar de novo dentro de você esse assunto precioso. Eu estou para terminar falando sobre a semeadura. Não é isso? Nós terminamos no domingo passado sobre restituição. Foi o que Deus colocou no meu coração quando eu iniciei o ano. E falamos sobre alguns passos, 4 passos. O primeiro lá, ter uma consciência de que eu estou vivendo com perdas e prejuízos, que isso não é como esse mundo pensa. Depois a gente falou um pouquinho lá sobre a gente entender a nossa herança em Cristo Jesus como um segundo passo, para tomar posse do que é nosso. O terceiro, fechando brechas de legalidade, Efésios 4, 27, dizendo lá o quê? Não deis lugar ao diabo, disse o apóstolo Paulo e o Espírito Santo falando para mim. E por último, domingo passado, eu terminei falando sobre não faça nada sem a direção de Deus. Ok? Então eu creio que está satisfeito no meu coração, eu entendi. Guarda essa palavra, medita nela, porque ao longo do ano, colabore com Deus e você verá restituição. Diga glória. Lembra? Retornem. Ó, é a nossa parte. Ok, vou voltar então a esse assunto, que eu quero terminar no próximo domingo. E aí, dentro desse assunto, eu dividi, e eu quero falar uma boa parte sobre aquilo que a gente lida todo dia, cara, e muitas vezes a gente se perde por falta de uma sabedoria, que é a questão de finanças na nossa vida, que também entra dentro desse sistema aí, tá bom? Então hoje, eu quero recordar algumas coisas contigo sobre o conteúdo do que a gente vinha falando no ano passado. Legal? Olha o texto base que eu estou usando, Gálatas 6, 7, não se engane, Alinho, de Deus não se zomba, aquilo que você semear é o que você vai colher. Está claro isso aí, gente? Não tem palavra mais clara do que essa. Só que a gente não tem essa visão de que a nossa maneira de viver em tudo é uma semeadura. A minha maneira de agir, as minhas escolhas, o meu comportamento, as palavras que saem dos meus lábios são semeaduras. Uau, pastor, eu não sabia disso, eu pensei que era só viver, acordar. Pois é, acordou, já vamos começar a semear. Agora, para que lado? Esse é o detalhe, porque diz assim no verso número 8, o que semeia para a sua própria carne, da carne, na carne não só a musculatura não, tá? Ok, da carne colherá corrupção. Eu botei ali, não está na palavra, mas é isso, ó, prejuízo, derrota, fracasso, morte. Estou fora. Mas aquele que semeia para o Espírito, aquele que procura viver o conteúdo da verdade no seu momento diário ali de situações, de se posicionar, de fazer escolha pela verdade, no momento em que eu vivo, esse aí está semeando para a vida. Ele começa a ver os resultados do céu. Beleza? Então no verso 9 diz lá, não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é correto. Paulo diz assim, porque no tempo certo, Elinho, você vai colher. No devido tempo, nós faremos uma colheita, se nós não, aqui está desanimarmos, em outras estão não desistirmos. Como nós não somos daqueles que desistem, e que faremos a colheita no tempo de Deus, não no nosso. É por isso que o conteúdo de fé, eu venho explicando isso aqui para vocês, é um conteúdo de perseverança, de paciência. Um dia após o outro, pastor, quando é que vem a minha colheita? Está chegando, aguenta aí, é um dia a mais, o outro e tal. E no devido tempo, diga devido tempo. Quem disse que é legal, que é o seguinte, está escrito que no devido tempo nós vamos colher. Então a palavra de Deus é imutável. Não deixa o inferno mexer contigo com o tempo, tá? Porque ele vai pegar o relógio dele e vai falar assim, está demorando muito, ó, Deus não vai fazer nada na tua vida. Isso é mentira dele. Cuidado, que ele trabalha com esse tempo nosso, cronológico, essa questão nossa é terrível, mas no tempo de Deus eu vou colher. Diga, no tempo de Deus, eu vou colher. Aleluia! Não é legal isso aí? Então eu tinha falado para vocês, para a vida do homem só existe 2 tipos de semeadura. A semeadura da carne, nós lemos, e a semeadura do Espírito, pela verdade. E eu estou gastando justamente esse conteúdo da carne, porque muitas pessoas não entendem do povo de Deus como isso funciona. Então estou explicando. Então veja a coisa interessante, falando sobre a semeadura da carne. A carne, lembra que eu falei isso?
É só para você voltar a lembrar, é uma mentalidade. É a mentalidade do ser humano que está afastada da verdade. Então essa mentalidade controla as escolhas, as ações do homem, o seu comportamento. A sua maneira de pensar vai determinar o teu comportamento. Anota isso aí. Uma maneira de pensar vai determinar o teu comportamento. E a gente fica abismado de ver pessoas, às vezes, dentro da própria igreja do Senhor, às vezes até na liderança, fazendo coisas. E você fala, meu Deus, esse cara, cadê a lucidez? Cadê o bom senso? Cadê a verdade, a iluminação? Não tem. Então isso é a prova que a sua mente, a sua mentalidade está sendo governada por uma maneira carnal de viver. Alguém está pegando isso aí? Jamais esqueça essa definição, tá bom? O mundo natural sem Deus só vive dessa maneira. Está afastado da verdade. O que eu penso? Eu posso pensar o que eu quiser. Se não estiver verdade dentro do meu pensamento, eu estou num lugar perigoso. Diga aleluia. Okay. Você é um ser pensante e eu também. Você é aquilo que você pensa que você é e eu também. Então a minha mente é muito importante. E olha, eu vou te falar, Jesus não vai cuidar da tua mente. Quem cuida da tua mente é você. Ele já fez o que eu não poderia. Ele me transformou numa nova criatura. Agora, Elinho, te dou aí, ó. Cuida da tua mente, da maneira como você está pensando, hein? Aleluia! Não dorme não! Então vamos embora. O que aconteceu com o homem depois da queda? Ele passou a ser escravo desse homem exterior, dessa naturalidade. Ele passou a ser escravo da sua carnalidade. Então não tem verdade inserida mais nele. A natureza de Deus foi embora. Nós éramos assim, mas fomos transformados e a natureza de Deus voltou. Nós agora estamos com a natureza dele. Eu sou um ser espiritual vivo. Um ser espiritual vivo precisa ter uma mentalidade viva. Ele precisa ter uma mentalidade da verdade viva. Para governar a nossa maneira de viver. Está claro isso? Legal, né? Então vamos embora. 1 Coríntios capítulo 3, eu amo essa passagem, eu preciso, gente, estou te falando, essa é uma manhã libertadora, esses 2 domingos te libertam, cara. Então aprende isso, abre o teu coração para receber isso. Paulo escreve para essa igreja, já há um tempo já, ele escreve de Éfeso para Coríntios. E segundo os historiadores, já tinha passado mais ou menos em torno de 7 a 8 anos. Ok? Então já tem um período, a igreja nasceu, 7, 8 anos depois, Paulo escreve isso aí, dizendo assim, olha irmãos, eu não pude falar como a espirituais contigo. Espirituais, gente, é maduros na fé, tá bom? Eu já expliquei sobre o ser espiritual. Não é aquele com aparência de espiritual. Tá bom? O ser espiritual que é maduro, ele tem um comportamento, ele frutifica dessa maneira. Diga aleluia. Mas como a carnais, ó, Paulo falou como carnais, uma mentalidade ainda bastante afastada da verdade. Ele classificou a carnalidade da nova criatura como crianças na fé. E você sabe que criança pode fazer qualquer coisa, não é verdade? Vai te surpreender, vai ou não vai? É assim mesmo, porque é criança. Legal, então ele disse, eu dei leite para vocês, não dei alimento sólido, que não pode. Não adianta você botar um bebê de 3 meses, a Alice está aí nessa manhã, botar lá para comer churrasco, hein, Fernando? Não, pelo amor de guarda, hein, Fernando? Não faça isso. Tá bom? Então não pode. Vocês não estavam em condições de receber, interessante. Olha, gente, deixa eu te falar uma coisa que é bacana, é porque Deus ele não te empurra de uma vez só para você sair de criança e ir para adulto, porque não funciona assim. É um processo, diga processo. Ah, muito bom. Aí Paulo fala assim, vocês ainda não estão em condições, depois de 7, 8 anos. Porque ainda vocês são carnais. E como é que ele sabe que eles são carnais? Pelo procedimento, pela frutificação. Olha, não há no meio de vocês inveja, divisão, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha como está escrito. Esse é um problema da igreja.
que dá um mau testemunho porque é carnal, queima o nome de Jesus. Alguém está entendendo queimar o nome de Jesus? É isso, sabia? Tudo que você faz na tua vida, você leva o nome de Jesus, cara. Você pertence a Ele. Eu também. Alguém tem que ter consciência e crescer para entender o que eu assino, o que eu falo, o que eu faço. Eu levo o nome de Jesus. E aí Paulo falando, vocês são carnais, cara, estão agindo igual criança, vocês estão como mundano, como alguém que nunca foi transformado. Tanto é que eu botei isso aqui na Bíblia Viva, está escrito lá, queridos, eu estou lhe falando como se na vida cristã vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor, mas os seus próprios desejos. Veja, no verso 3, vocês ainda são cristãos da primeira infância, controlados por seus próprios desejos, não pelos de Deus. E aí quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos, guerreiam entre si, isso não é uma prova, a frutificação, qual é? Isso não é uma prova que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Ok? Pastor, então o que me mostra que eu sou uma pessoa madura? Os teus frutos. O teu comportamento na prática prova se você é uma pessoa madura ou você é infantil. É assim mesmo. Você não ficar preocupado se você fala, pastor, eu dou umas cacetadas erradas aí e tal, aqui e tal. Beleza. Se você tem consciência disso, se você se entrega à palavra, você está tendo experiências e você está crescendo. Sabia que a gente aprende com os nossos erros ou não? Ok, Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele também não alivia a nossa barra. Isso é que é maravilhoso. Sabe que eu gosto de Deus? Já falei isso para vocês, que Ele é sério. Ele é amoroso, misericordioso, mas Ele é sério. Naquilo que Ele escreveu, naquilo que Ele depositou. E nós estamos crescendo. Diga, eu estou crescendo. Eu também vou dizer, estou crescendo. Graças a Deus. Não é verdade? Olha só, na Bíblia Amplificada diz assim o finalzinho. Caramba, vocês não estão sendo carnais, vocês estão se comportando segundo os padrões do mundo, como meros homens não transformados. E isso aí queima. Isso queima o nome de Jesus. A imagem da igreja, ela fica quebrada. Você ouve a maior parte das pessoas dizerem aí, mas só podia ser crente, olha lá o que está fazendo, aquilo outro e tal. E aí? Isso por falta de maturidade. E o problema da igreja hoje é exatamente isso, ela não recebe a instrução necessária para que ela saia da criancice e vá para a maturidade. Quem está pegando isso aí? Beleza, então eu tenho que aprender. Eu e você. Você sabe aquele lance de você sempre dizer assim, você só faz errado, mas você nunca ensina o que é o certo? Esse é o problema. Não adianta apontar os erros, tem que mostrar o caminho. Pelo qual as pessoas podem andar e não enfrentarem mais esses erros, porque elas já aprenderam. Aprendizado é tudo, gente. Diga aleluia. Não é bom? Então veja, aí tem 3 coisas para a gente falar rapidinho, eu quero lembrar. A nova criatura, ela pode ser uma pessoa carnal, porque ela é criança na fé, como Paulo falou. Ou ela pode ser uma pessoa madura na fé, que é o espiritual, porque o comportamento prova isso. Paulo olhou para aquela igreja e viu. Essas são as conclusões que eu estou tirando básicas, mas elas são super importantes nós renovarmos a nossa mente. A segunda, espiritualmente, é necessário que eu saia. Diga, é necessário. Uau, gente, é isso aí, que eu saia de uma condição para outra. A condição de imaturos, de crianças, para amadurecidos na fé. Muito importante. Mas também veja o que eu coloquei, não é vergonha ser criança, mas é super estranho e anormal permanecer sendo criança. Esse é um baita de um problema. Por falta de entendimento e crescimento na verdade, as pessoas ficam crianças, gente, 20, 30 anos, e ela não sabe que está numa posição muito ruim. Ela não vê frutificação do céu, ela não concorda com a verdade, não anda em concordância, então ela vê muito pouca manifestação. E a possibilidade dela cair na cilada do engano em portas estranhas para se desviar da fé é alta.
Tipo, então, caramba, pastor, a pessoa fica meio desprotegida. É verdade, é igual uma criança. Sai com ela na calçada e não agarra na mão dela numa rua aí. Daqui a pouco a criança dá uma curva, vai para o meio da rua. Mas por quê? Maluco, por que você... Você não pode falar para uma criança, ô maluco, por que você vai... Porque ela é criança. E tudo tem a ver com o grau de entendimento e crescimento na verdade. Por isso a gente incentiva demais você fazer escola, você se envolver com a palavra, renovar a tua mente com a palavra, porque só assim cresceremos. Pastor, eu quero crescer espiritualmente só assistindo o culto. Não vai dar. Aí, pessoal que está nos assistindo, não vai dar. Isso é uma parte. A outra parte é a minha dedicação diária ao poder da palavra, à entrega da palavra, ao convencimento da verdade no nosso coração. E nós vamos crescendo. E por último, terceira conclusão, é que condutas, comportamentos, as nossas escolhas acabam avaliando em que condição nós nos encontramos. Se eu sou criança, ou se eu estou na maturidade, ou indo para a maturidade. Aliás, o que é legal é que a gente percebe que a maturidade ela não tem fim. Ok, mas você entra numa maturidade, porque você começa a ver a frutificação do céu na tua vida, você começa a ver um equilíbrio na forma de viver, que gera o quê? Agrega o céu na tua vida. E aí você só vai crescendo nisso, mas não tem como parar em maturidade. Vamos crescer sempre. Então, a pessoa que nasceu de novo e no decorrer do tempo ainda vive de maneira carnal é simplesmente ainda uma pessoa onde a influência da verdade, da palavra, na sua mente é praticamente zero. Zero. Mas como é que é isso, pastor? Tem várias coisas. Uma delas que eu tenho como importância, vamos dizer assim, maior, é o seguinte: qual é o valor que você dá à verdade? Qual é o valor de paixão no teu coração que você dá à verdade? Porque se isso aqui tem valor para você, então vai gerar crescimento. Mas pasmem, gente, a maior parte da igreja do Senhor não lê a Bíblia. Aprende coisas porque o pastor fala. E se o pastor estiver falando errado? E se o pastor for infantil e te ensinar coisas erradas? Eu vou aprender com ele. Mas você tem o Espírito Santo que ele te ensina todas as coisas e te guia à verdade. Então, um segredaço para você crescer, qual é a paixão e o valor que você dá à palavra. A gente ensina isso na escola. Vai lembrando disso aí. 4 características básicas da carne. Ah, meu Deus. Bom, nós temos aí a fraldinha, nós temos aí o filé mignon, a picanha. Não. É ridículo, hein, pastor Hélio? É só uma graçola, né? Ah, meu Deus. 4 características básicas da carne. Primeira delas, a carne é um modo de pensar contrário do espírito recriado em Cristo Jesus. Então a carne ela prevalece porque a sua mentalidade é antagônica à verdade. Tipo, vamos dar um exemplo. Eu era do mundo, me converti. A mentalidade que eu tinha antes, ela precisa ir embora. Eu preciso agora garantir que a verdade seja a minha maneira de pensar. Pastor, se eu tenho alguma opinião a respeito disso, não tem nenhuma, eu vou com a palavra. O que a palavra tem a dizer, eu vou com ela. Então eu me aproprio da verdade, fazendo com que ela seja agora a minha mentalidade. Na área de finanças, na área de relacionamento, em qualquer área, o que a palavra tem a dizer, eu vou com ela. Diga aleluia. Aí nós estamos fazendo um bom combate. E a carne não prevalecerá. Mas você sabia, o momento em que a gente vive hoje, agora, esse momento em que vive, você é aquilo que está governando hoje a tua maneira de pensar. Eu também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre em equilíbrio na minha mentalidade, na minha maneira de pensar, no governo da minha mente. Eu tenho que garantir que esse livro permaneça no governo. Porque ele pode ser tirado.
E se eu não renovo de contínuo o meu pensamento com a verdade, daqui a pouco um outro pensamento vai entrar para governar. Eu já vi muitas pessoas abandonarem a fé porque permitiram que outros pensamentos viessem e não renovaram diariamente a sua mentalidade com a verdade. É um trabalho contínuo, gente. Manter o governo da verdade como mentalidade diária é um trabalho meu e seu todos os dias. Por isso que o envolvimento da fé, e eu já provei para vocês, é um movimento de continuidade. Lembra que uma quinta-feira eu falei algo super importante? Se você não assistiu, vai lá assistir. A última quinta-feira que eu falei sobre o fim dos tempos, eu falei sobre esse conteúdo. Salvação é um conteúdo de ter sido salvo. Em 1900, vovô garoto, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Ou é um conteúdo de estar sendo salvo? E eu te provei com base na palavra que é um conteúdo de estar sendo salvo. Então há necessidade de continuidade. Continuidade em renovar o meu pensamento com a verdade, uma vez que eu valorizo, que eu amo, que eu tenho comunhão com Deus, então todo dia eu vou garantindo que a verdade governe a minha maneira de pensar. Mas a gente vê, por exemplo, na área de relacionamento, um negócio doido, hoje o pessoal está quebrando, os casamentos estão acabando. Por quê? Porque estão com as mentalidades carnais em alta. Uma mentalidade carnal em alta, gente, leva junto a força do egoísmo, a força do orgulho, da soberba. Ei! Não, mas eu tenho razão. Ela fez isso, aquilo outro e tal. E tudo base na carnalidade. A base não é a verdade. Gente, olha só, a força da verdade é simplesmente eu escolher essa verdade. A palavra diz perdoar, não tem exceções. Aí, Gabriel, fomos sozinhos, eu e você. E a Deise aqui. Não, mas pastor, você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu vivi. Você não está entendendo como... Cara, eu nem quero entender. Eu também. Vem calçar o meu sapato, cara. Cada um de nós aqui vive oportunidades para, dentro dessa área, desintegrar. Você não vai se decepcionar com pessoas que você não conhece. Você vai se decepcionar com pessoas que você conhece muito bem. Beleza, e agora? E agora? Então é agora. Aquele soco bem dado. O quê? Não, de forma alguma. Eu não perdoo e tal. Vamos separar. Vamos. Bom! Destrói a família. Destrói os filhos. Eu tenho que pegar pesado, gente, porque essa é a mentalidade do mundo. Não é a mentalidade do reino. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Está escrito, né? Jesus falou, Pedro, você está falando 70 vezes 7, é o seguinte, sempre você perdoa. Se há verdadeiro arrependimento, você perdoa. Alguém está pegando o que eu estou falando, gente? Caramba, então quer dizer que eu não tenho direito? Cara, pega essa mentalidade mundana que faz com que as pessoas se destruam e joga fora. Não, mas dessa maneira, pastor, eu vou ter que morrer. Exatamente, chegou ao ponto que eu queria. Você tem que morrer. Fala para o teu irmão, vai morrer. E se você não morrer, Jesus não pode viver em você. Agora é um aleluia alto, eu gostaria de ouvir um aleluia alto. Isso. Uhul! Até parece que Jesus não morreu. E Jesus todo dia morria. Ele foi humilhado e não revidava com o traje. Porque é o sistema que vence. E aí mantém as pessoas juntas. Mas do jeito que está, até mesmo no nível pastoral, o negócio está violento, cara. As pessoas estão se desintegrando, querendo separar, até um negócio doido. É a carne em alta. A carne é um modo de pensar contrário. Contrário. E aí nós sabemos que Paulo falou, você é nova criatura, ali, se prepara para o combate. Não, olha então, vou dizer para você, não vivam no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne. Aí ele fala assim no 17, porque a carne luta contra o quê? O Espírito recriado.
O Espírito Santo habita em mim, meu espírito recriado. Eu tenho uma outra mentalidade. É a mentalidade da carne lutando contra a mentalidade da verdade. O tempo todo. Por que nós somos tentados? Porque vem um pensamento contrário à verdade, isso chama-se tentação. Ele não é legalizado pela verdade. É o que aconteceu com Adão e Eva. Não era legal comer daquele fruto, porque Deus havia dito, não coma. Mas foi provocado algo. Um pensamento contrário à verdade. Uma segunda característica da carne, vamos lá. A carne nada mais é do que uma maneira de viver. Volto a repetir, escolhas, comportamentos e palavras. É como o mundo vive. O mundo não tem a verdade como padrão de mentalidade. Então vai viver aquilo que pensa e que acha. Já viu os conceitos das pessoas? Para algumas pessoas que não têm a verdade, vamos falar nesse contexto do mundo, né? O cara acredita que isso é o certo, o outro acredita que aquilo que ele diz que é certo é errado, e aquilo que ele acredita que é certo, esse aqui acredita que é errado, e assim não existe padrão para mais nada. O que é o certo e o errado? Não está nesse mundo, você não vai encontrar o certo e o errado nesse mundo, você só vai encontrar o certo e o errado mediante o padrão da verdade. A verdade vai dizer para mim, isso é certo, Elinho, isso aqui é errado, meu filho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele é a rocha inabalável, Ele é a palavra viva. E se nós ficarmos com a verdade, vamos ser extremamente abençoados, queridos. Porque o céu se manifesta a meu favor. O céu não se manifesta a favor de uma pessoa carnal. Em termos daquilo que Deus tem de melhor para nós. Até mesmo uma pessoa na sua carnalidade não será guiada, nem dirigida por Deus, nem pelo Espírito Santo. Uma boa parte da igreja vive assim. Ainda continua vivendo da maneira antiga de viver. Eu penso, eu acho, eu quero, eu vou fazer, esse desejo é maior e vou fazer dessa forma. Eu estou num sistema mundano de pensar, eu estou na carnalidade. Se eu sou uma nova criatura, então eu sou menino. Eu sou menino, eu sou criança. Vá comigo aqui a 1 Coríntios 13, por favor. Que assuntos, estou te falando para vocês, é uma manhã libertadora, hein, pessoal que nos assiste aí. Próximo domingo não falte, porque eu vou terminar esse assunto. No verso número 11, Paulo diz, quando eu era menino, eu o quê? Falava como menino, sentia como menino, eu gostei disso aí, ó. Grifa aí na tua Bíblia, na eletrônica ou de papel, pensava como menino. Aí eu pergunto, ó, nobres acadêmicos, que não saímos nas escolas de samba desse ano, né? Nobres acadêmicos da fé. Eu pergunto, se eu penso como menino, eu vou me comportar como? Como um adulto. Você não vai ver uma criança de 4 anos com uma briefcase daquela, uma malinha para ir para trabalhar, vestidinho todo arrumadinho e tal, beleza, cabelinho, rapaz, estou saindo para trabalhar, está tudo certo, já falei com o meu chefe e tal. Só se ele estiver brincando de trabalhar. Porque você não vai esperar um comportamento de alguém se não está instalado dentro dele maturidade. Alguém está pegando? E é sempre assim, a gente sai do pior para Deus fazer a restauração do caos. A gente foi liberto da carnalidade, aleluia. É isso que na semana que vem eu quero falar algo para você entender, você foi liberto. Então eu tenho que entender que agora eu tenho condições de crescer, aleluia. Então legal, beleza, não tem como, então estou lá na carnalidade, eu vou sair para uma maturidade. Para um padrão de pensamento que é verdadeiro e me abençoará. Porque eu farei escolhas, eu agirei e terei comportamento com base na verdade, ela me abençoa. Diga aleluia. Gente, é impressionante isso. Então a carne nada mais é do que essa maneira, é o estilo de viver do homem natural. Beleza, mas eu sou uma nova criatura. Beleza, cara, então você nasceu de novo, você é um bebê.
Então agora você vai crescer espiritualmente. Eu já expliquei isso para você. Mas Deus espera que nós cresçamos. Um grande exemplo disso era Jesus, né? Eu não terminei de ler, mas vamos continuar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, igreja, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser o quê? Opa, ele já não é mais menino. Desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Porque a sua mentalidade mudou. Eu vou repetir, a sua mentalidade mudou. Mudança de mentalidade, isso é transformação. A verdadeira transformação, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, Aline. Uhul, glória a Deus. Pastor, eu quero ser uma pessoa diferente, então muda a sua maneira de pensar. Para eu não fazer besteira, eu vou me amarrar em casa, não vai funcionar. Você pode se amarrar em casa, mas a sua mentalidade continua te puxando para fazer besteira. Tem que mudar a mentalidade. Em si não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de mentalidade, fará com que o teu comportamento mude. Esses são os assuntos que eu mais amo ministrar. Aqui está o segredo do teu crescimento e do meu. Diga aleluia. Legal? Veja, te mostrar Jesus, Lucas capítulo 2, você pode ir lá? Somente em Lucas fala sobre Jesus desse tamanhozinho e o que acontecia. Como criança, né? Alguém sabe que Jesus foi menino, né? Pegava manga no vizinho e tal. Devia fazer umas meninices, né? Verso 40 de Lucas 2. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Gente, essa palavra aqui é a própria verdade. Ele se enchia da verdade, da própria palavra de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Alguém já tinha lido esse verso? Então Jesus, ele foi crescendo. Então quando Jesus tinha 30 anos, ele estava numa maturidade, gente. O próprio Senhor Jesus, na sua humanidade, ele precisou viver aquilo que eu e você vivemos. Todos os dias, um crescimento, aprendendo. Mas ele se enchia. Essa é a nossa parte. Se enchia da verdade, que gera essa sabedoria aí. Diga aleluia. Não é bacana? Tem mais uma passagem aqui, ó. Um pouco mais à frente, no verso 52, repete isso. E crescia Jesus em estatura, obviamente, ele vai crescendo. Imagina Jesus como criança falando. Aí ele chega na adolescência, ô mãe, tem um pãozinho aí? Jesus também trocou a voz dele, tá legal, gente? Espelhinho começaram a aparecer, José falou, o bigodinho aí, garoto. Uau, isso é crescimento, não é verdade? E no espírito é a mesma coisa. Então se você está crescendo no espírito, vai aparecer uns bigodinhos. Cresci Jesus em sabedoria, estatura e o que, gente? E graça diante de Deus e dos homens. Olha que legal. Então, se Jesus cresceu, você também pode crescer. Se Paulo cresceu, eu também posso crescer. Isso é maravilhoso. Terceira coisa sobre a carne, são 4, né? Vamos lá, terceira característica, essa é a picanha. A carne, ela é encorajada e motivada pelo esforço próprio, cara. Em fazer acontecer comigo mesmo. Chá comigo, pastor. Esse é o chá que você não pode tomar. É eu querer fazer a minha vida acontecer na força do meu braço, do que eu acho, do que eu penso, do meu intelecto, construir a minha vida. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é o seguinte. Antes eu vivia um sistema chamado sobrevivência. Na minha carnalidade, era um sistema de sobrevivência. Se vira, corre atrás do prejuízo, dá um jeito de você fazer o que você quiser, e como alvo, objetivo, e sai, é contigo mesmo. Esse era o sistema. Eu até falei isso anteriormente, lá no mês de dezembro, novembro, eu falei sobre isso aí.
Aí eu não vivo mais no sistema de sobrevivência. Eu vivo agora no reino de Deus, de necessidades supridas. Eu vivo agora um sistema que eu permito e me entrego à construção de Deus. Completamente diferente. É óbvio que eu tenho que escolher, eu tenho que ter comportamentos, mas tudo impulsionado pela sabedoria da verdade em mim, que me fala, que me dirige. Eu no passado falava para vários jovens que só queriam estar na igreja de segunda a segunda. Eu falei, cara, vocês têm que estudar. Aí ficavam bravos comigo, porque eu não era espiritual. Tinha que estar a semana inteira na igreja. Falei, cara, se eu só vejo vocês dentro da igreja, alguém de vocês está estudando? Não. Então vocês estão no lugar errado. Herege, pastor herege, olha aí, repreenda o demônio. Uma boa parte deles ficaram assim mesmo. Não correram atrás de uma profissão, de fazer um curso, para poder depois casar e dar o melhor para os seus filhos. Porque Deus Ele vai pedir isso de mim e de você. Não, pastor, eu estou na tranquilidade que Jesus está voltando, não vou fazer nada. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Não tem moleza. E o próprio Espírito Santo, ele te direciona, ele te mostra que dentro do teu coração você precisa fazer isso. Vai lá fazer esse curso. Ah, mas dá trabalho. As pessoas confundem, sabe, espiritualidade. Mas é de dentro do teu coração que saem as inclinações. Janine é uma prova disso, né, Janine? Janine, garota, estava lá com a gente, adolescente. A gente sempre falava para o pessoal, vai fazer uma língua, vai estudar um inglês, uma outra língua e tal. E ela foi pegando tudo que eu e a Deise estávamos falando. Hoje ela fala 4 idiomas. E ela, 3? 3 idiomas? 6 idiomas. Aí, Gabriel. E hoje ela é CEO de empresa, o pessoal corre atrás dela. Pergunta se ela continua da mesma maneira. Da mesma maneira que ela sente no coração de inclinação de Deus, ela vai lá. Já deve ter feito umas 3 faculdades aí. Mas por isso tem a condição que vive hoje. Aí beleza, a empresa está perturbando lá para fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer de acordo com a palavra. Se estiver errado, não vou fazer não. E se o cara mandar ela embora, ela está num combate aí, não tem problema, outra empresa melhor vai pegar ela. Que vai confiar nela porque ela faz as coisas de maneira correta, de acordo com a palavra. Estou te falando que é assim que funciona, gente. Mas, pastor, mas eu quero o melhor de Deus para ontem. Não é assim. É um trabalho que leva anos. Mas você tem que investir. Aquilo que você investe hoje, semeia hoje, você vai colher amanhã. Então, se você hoje está andando debaixo da direção do Espírito Santo, a tua colheita amanhã será maravilhosa, porque já está tudo preparado, pessoal. Ele está construindo a minha vida, eu estou debaixo da direção dele. Eu não vivo pela força humana. Jeremias, lá no capítulo 17, fala sobre isso. Se eu viver na força humana, eu sou um arbusto solitário no deserto, meu amigo. Vamos ler essa passagem, você tem que ver. O homem que confia em si mesmo. Jeremias 17, estou terminando. Verso 5 diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, ele está construindo ele mesmo, a vida dele, da sua maneira, da sua sociologia. Faz da carne mortal. Olha aí a carne, escreve aí, grifa, na eletrônica, no papel. O seu braço aparta-se do coração do Senhor, gente, veja. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Uau! Esse é o homem sobrevivente, afastado da verdade. Alguém está lendo a passagem comigo? Pessoal em casa, hein? Super poderosa. Aqui não está dizendo que você não pode confiar em pessoas. Não é isso que está dizendo. E tem gente que interpreta até errado, não sabe nem o português. Agora veja, bendito, diga bendito. O homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse é um cara, é governado pela verdade.
Veja, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uhul! Pode vir a prova, o teste, ele está debaixo da construção de Deus, sempre vai frutificar. Está claríssimo, não está? Desde o Velho Testamento. Então esse aí é o homem, é a sua autoconfiança em si mesmo, na força carnal, da sua mentalidade, afastada da verdade. E por último, quarta característica da carne, a carne está sempre buscando uma identidade e propósito e nunca encontra. Eu falei sobre isso, isso aqui é importante lembrar. Quando você anda com Deus e você cresce com Deus, o limpador de para-brisa da ação do Espírito Santo para você enxergar é alto, cara. Você entende por que você está vivo, você entende por que você está sobre a face da terra, qual o propósito que Deus tem para a tua vida. Anda com Deus e Ele te revelará qual é o propósito da tua vida sobre a face da terra. Eu não estou falando sobre ministério, não. Sobre ser até uma mãe do lar, sobre o propósito, e sobre Deus, Ele te revela. É impressionante. Mas se eu não andar com essa verdade, como mentalidade crescendo em Deus, por isso que a maturidade é legal, porque você tem o download do céu sobre a tua vida. Eu sei por que eu estou aqui, eu só vou embora quando eu terminar. Sabe aquele negócio só acaba quando termina? É isso aí. Mas a maior parte da igreja fica perdida, sem identidade. É muito perigoso, porque o mundo carnal, ele vive dessa maneira. Hoje a pessoa acha que é, amanhã já não acha que é. É assim mesmo. Hoje acha que é isso, amanhã já acha que é outra coisa. Porque não tem firmeza. Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu com um propósito. Ele não mudará. Diga aleluia. Por isso que você se agarra a essa rocha inabalável de um propósito. Você descobriu, você caminha com Deus, você sabe por que você vive, você não está perdido, você não tem crise de identidade. Oh, que assunto, pastor, porque esse é o assunto do mundo. Crise de identidade. Você não tem crise. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe que é um filho amado, favorecido. O que mais? Abençoado. Você entende que você está ligado nele, o que você faz sobre a face da terra. Você não tem crise. Anda com Deus e você não terá crise de identidade, estou falando. Mas eu preciso conhecer tudo isso. Eu preciso ter essa maturidade, crescimento e entender tudo isso que a gente está conversando. Diga amém nessa manhã. Legal, gente? Então uma última frase aqui está o perigo da igreja em permanecer carnal. Assim como na igreja de Corinto, para terminar essa primeira parte no domingo eu vou continuar a segunda, a pessoa ela tem o Espírito Santo assim como na igreja de Corinto, mas há muito pouca transformação de mentalidade operada pela palavra. Porque essa é uma parte nossa. A parte de Deus sempre está sendo feita. Você sabe, na imaturidade ou na carnalidade como um cristão, como nova criatura, é como se o Espírito Santo ele ficasse trancadinho. Não é tranca-rua não, eu estou falando. Ele ficasse imobilizado por falta de consciência de que Ele habita em mim, de que Ele me ensina todas as coisas, Ele me guia a verdade, Ele se movimenta e eu movimento com Ele. Olha só, a maturidade, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo a se movimentar com Ele. Ele mexeu, eu mexo com Ele. Ele mexeu para cá, eu mexo com Ele. Mas tu é doido? Isso não é doido não, isso é uma sensibilidade. Você vai caminhando com Ele, você vai perceber qual é o movimento dele, se é para lá, se é para cá. Se Ele fica quieto, você também fica quieto. Se Ele avança, você também avança. Diga aleluia! É muito maravilhoso.
maravilhoso, como diz a Valentina. E o que legal, Paulo diz assim, em Atos 17, verso 28, nele nós nos movemos, existimos, nele nós vivemos. O apóstolo Paulo estava dizendo que o Espírito Santo tinha total liberdade na vida dele. Quando você vai entrando na maturidade, eu quero te falar que um dos selos da maturidade é que o Espírito Santo, ele tem movimento em você. Ele cresce em você. Ele tem liberdade em você, porque você aprende a se mover com ele. Isso aqui não é ministrado, gente, em muitos lugares sobre a face da terra. Estou dizendo para vocês. Bota isso no teu coração. Eu tenho que sair daqui nessa manhã. Espírito Santo, você está em mim, eu não quero te deixar preso. Me ensina a perceber, a movimentar contigo. É óbvio que é através da palavra, você vai aprendendo. Você vai vivendo a palavra. Você vai crescendo, você vai percebendo. O Espírito Santo te revela coisas, ele fala ao teu coração. Ele te dá sensibilidade de você reconhecer se é o tempo ou não. Se vou avançar ou não, se vou fazer isso ou não. Mas às vezes as coisas vêm. Mas legal, cara, vamos jogar então na panela, para o Espírito Santo fazer ali, jogar o tempero e tal, ver se está legal, um pouquinho de sal e tal. E ele que vai dar o comando, ele que vai cozinhar. Isso é uma jornada sendo construída por Deus. Ok? Preste atenção, isso é uma jornada, gente, onde você vai ver os resultados do céu sobre a tua vida. Diga aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.